Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre com as graças de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, sejamos nós os encarnados ou os desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. O nosso irmão citou a sequência, de assuntos da preparação de página e também do tema, mas não é só isso apenas não. O ano passado, em setembro, em julho, nós aplicamos e falamos sobre Jesus Gonçalves, a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. O que nós devemos chamar a atenção sobre a página que foi lida agora, nós verificamos aí, na introdução que Emmanuel fala, o versículo fortaleçamos-nos no Senhor. E Emmanuel, discorrendo sobre o tema, ele fala sobre muitas situações onde nós nos sentimos fortalecidos. E quando nós estudamos a vida de um personagem que para nós ele é uma espécie de vitorioso, ele é lutador, ele é batalhador e está realmente procurando mudar a sua tendência, ele é um exemplo a ser seguido por nós. Quando nós vemos exemplo, nós temos que ter uma direção, um objetivo a ser alcançado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do Jesus Gonçalves, nós verificamos o seguinte: o título é A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. E ao estudar a obra, o próprio tema da 111, foi colocada, cada sentimento, cada comportamento que foi lido pelo nosso companheiro, podemos considerar como uma das encarnações de cada um de nós ao longo da nossa existência. E muitas dessas experiências nós guardamos dentro de nós, queremos voltar a elas, mas não serve mais para nós essas experiências. Nós temos que passar para outras. Por como é que nós podemos perceber isso? Nós estamos trazendo a experiência de um companheiro que a última encarnação dele, ele nasceu numa situação muito pobre, humilde, mas 3 anos perdeu a mãe, órfão de mãe. Normalmente a vida sempre é difícil para todos nós, mas quando falta alguém que é um amparo, um apoio, ainda mais numa idade dessa, falta alguma coisa no complemento da nossa educação. Ele com 17 anos, praticamente 18 anos, casa-se com uma mulher que era viúva e já tinha 2 filhos. Quando, na verdade, nessa idade hoje nem se pode pensar no casamento, ainda mais com alguém que já tenha 2 filhos.
10 anos de convivência com essa companheira, ela veio a falecer e agora ela já estava com mais 4 filhos que ela deu ao Jesus. E ele sozinho agora, com 27 para 28 anos, além de perder a companheira, tem que tomar conta de 6 filhos e recebe a notícia que ele está com mal de Hansen. Quando nós estivemos analisando o tema de Jesus, que se aplica a muitos de nós, alguns até desencarnados que estão presentes nas reuniões, nós lembramos daquele capítulo 5 do Evangelho, que diz, motivos de resignação. Quantos de nós revoltamos por pequenas picuinhas? Poucas coisas. E achamos que é o maior problema do mundo. E às vezes até uma falta de atenção de alguém um dia, umas flores que não lembraram do aniversário, isso realmente nos revolta às vezes. Aí nós percebemos quanto nós temos que ainda aprender para acertar as contas com a nossa história. Nossa história. E o que mais é extraordinário nisso tudo é que nós analisando a vida dele, que é igual a de todos nós, aplica-se todos os ensinamentos de Jesus. Ninguém sai daqui enquanto não pagar o último ceitil. Ninguém. Quando Jesus diz ninguém, ou seja, é todos. O ninguém de Jesus engloba todos. É aí que você começa a entender os ensinos que ele faz. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A assistência que recebe, a orientação que eles recebem, nós também todos recebemos, nós reportamos no Sermão da Montanha, quando Jesus diz que Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e sobre maus, e a chuva caia sobre justos e sobre injustos. Então, nesse aspecto aí, nós às vezes não sabemos lidar com essas informações do Evangelho, e às vezes na vida dos outros nós ficamos até dizendo, puxa vida, como ele foi beneficiado, esquecendo que nós também o somos. Ninguém fica sem assistência. Ninguém. E nós às vezes somos ingratos de não reconhecer isso. E quando ele está, na verdade, se adaptando à ideia, ele agora tem que comunicar aos filhos da doença que ele tem. Imagine quando você tem uma situação até boa, razoável, se às vezes não, você tem um amparo financeiro. E aí nós começamos a analisar dentro da própria página que leu hoje para nós, onde é que às vezes está a nossa segurança? Numa conta bancária? Num bom emprego? Numa família constituída? Ou dentro de nós? Onde está essa nossa segurança? É isso que nós temos que procurar. Somos dependentes ou somos transferidores de responsabilidade para os outros? Nós temos que aprender a assumir as nossas posições. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus complementa dizendo, não passará o céu e a terra sem que tudo que esteja na lei seja cumprido. Ou seja, encaixando todos os ensinamentos, nós estamos inseridos nele. Muitos de nós estudamos a vida dos nossos semelhantes, dos nossos companheiros vitoriosos, e às vezes os evangelhos achamos que isso aí é tudo para os outros, e nós estamos só para aprender. Não, é para praticar. São 4 verbos que nós chamamos a atenção: aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. Como é que se aplica isso na prática para nós podermos tirar proveito desse ensinamento? Quando nós lemos um texto, nós estamos aprendendo. Quando nós estudamos um texto, nós estamos compreendendo. Olha qual é a diferença. Nosso irmão falou aqui que saiu num grupo de estudos, não é isso? No estudo, quando é pequenininha a pergunta e a resposta, a gente já passa para outra porque já entendemos tudo. Eu entendi a pergunta e a resposta, mas não a compreensão dele. Quantos de nós pegamos algum texto para ler, uma história que às vezes nos prende, daí a pouco nós estamos entendendo o encadeamento dela toda, e chega um momento que eu perdi a sequência dos fatos, que eu estava com os olhos nas letras e o pensamento em outro lugar. E tem que voltar para pegar o fio da meada. Eu não estou estudando isso, estou apenas lendo. Então nós temos que começar a rever esses nossos princípios, esse nosso conceito de estudo, e selecionar o que nós precisamos. Dentro disso, nós colocamos algumas coisas aqui, o seguinte, ele não quer se internar na colônia, né? Claro, ele trazia dentro dele um sentimento realmente de independência e não queria ser internado. E um compadre dele e amigo também cede um sítio para ele, administrar aquele sítio, tomar conta dele, como usufruto.
quer dizer, viver daquela plantação. Mas 2 anos depois, chega lá, porque como era no tempo de Jesus, também nesse tempo de Jesus, os médicos eram obrigados a informar essa doença para evitar o contágio na comunidade. E vão buscá-lo. Mas como ele já estava resignado que teria que aceitar isso, ele já era disciplinado, então ele segue sem reclamação, o que às vezes causa espanto até nos enfermeiros que vai buscá-lo. Porque ele não reagiu como os outros reagem, não quer ir de qualquer forma. Então, já havia um domínio dentro dele. Esse domínio que nós temos que entender como é que ele se constitui em nós. Nós somos reencarnacionistas, mas mesmo reencarnacionistas, nós só olhamos a vida presente nossa. Nós não olhamos as vidas nossas passadas. E não seria difícil saber quem nós fomos e o que nós já fizemos, que precisamos aprender. É só nos analisar com certos comportamentos das pessoas dentro de nós, e nós vemos como é que nós reagimos diante dele. Imagine só. Às vezes os médios que têm a oportunidade de saber quem foi no passado, Jesus Gonçalves, uma das encarnações primeiras que nós conhecemos dele, do século V, mais ou menos no ano de... século XIV, né, que é 300 e pouco, século IV, aliás, 300 e pouco, foi Alarico, rei dos visigodos. Destruía vidas, massacrava nações, espezinhava e escravizava os seus derrotados. Quando nós lemos a história de um homem que comanda, domina a época, a gente sente um pouco de inveja, né? Quando nós somos mandados até na nossa casa ou no nosso escritório. A gente queria ser assim também, independente. Então nós às vezes assumimos esse que nós não podemos fazer, é o que ainda está dentro de nós, que nos agrada, que nos dá fortalecimento. É assim que a gente começa a trabalhar para ver se muda isso dentro de nós. Que é mudando que nós mudamos o nosso destino. Nós estamos aqui para aprender, para conhecer. E as palavras de Jesus se refletem naquela frase que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a única coisa que nós temos que conhecer a verdade para nos libertar é do nosso perispírito. É a única coisa que nós não podemos sair dele, é esse, perispírito. E só saímos daqui quando nós saímos dele. Pouca gente se dá conta disso, né? Mas é isso aí. Ambientado no perispírito, só saímos daí quando estivermos submissos à lei de Deus. Onde é que nós podemos aprender isso? Gênesis, quando lá diz, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, fazer o homem é pegar um ser, uma centelha, rebelde no seu início de formação, e entrar no planeta, viver no mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, e ser igual a nós, eles dizem. Jesus e os seus engenheiros siderais. Que é igual a nós. A forma é a mesma, que a criação é a mesma. É o sentimento. Um obedece, o outro é desobediente. É essa a grande diferença. Questão 115 e 124 do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos estudando a vida, descer e vemos a nossa também, se nós estamos enquadrados ou não no respeito que nós devemos ao nosso Criador e àquilo que nos dirige em nome dele. A única coisa que nós temos que aprender, e nós vamos ver isso na vida de Jesus, é obedecer e respeitar. É só isso que existe de nós, mais nada. Nós falamos em amor e perdão. Isso, quando conseguir respeitar e obedecer, nós vamos conseguir facilmente. Lísias diz no nosso lá o seguinte: nós começamos a nos libertar quando aprendemos a obedecer. E Jesus já disse era isso há 2.000 anos atrás, só que às vezes nós não entendemos a colocação que ele faz. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Essa raciocinagem simples. Fazer a vontade é fazer o quê? Obedecer. Só isso. Obedecer. Não ser grande, né? Isso aí é detalhe. Então, nesse aspecto aí, o Jesus, por exemplo, ele trabalhou em algumas empresas, quer dizer, mesmo com a idade pequena, ele foi trabalhando. Só que quando ele internou, ele também não ficava lá parado. A esposa morreu, ele casou com uma segunda esposa, que também mais tarde o deixara. Só que essa esposa aí, a Anitta, ela era espírita. E ela, às vezes, ele pegava ele monologando com um quadro na parede, dizendo assim: como é que pode, Senhor, crianças perdendo as mãos, a forma física, que fizeram elas? E ela, alentando ele, dizia: você não está errado em agir assim, porque você recebeu uma educação diferente. Não te falaram das vidas sucessivas, apenas de uma única vida.
E nós, é aí que nós temos que buscar. E nós sabendo das vidas sucessivas. O que nós fazemos com esse conhecimento dentro de nós, hein? Lembramos as vidas passadas, sai daqui. Reclamamos dessa, porque não é o que nós queríamos. Nós reparamos, às vezes, que quando alguém nos age com violência conosco, ou com alguém que nós... Ou na sociedade mesmo, tem que pagar, não é assim que nós falamos? Ficamos revoltados. E justiça tem que ser feita. E quando nós vemos alguém que está sofrendo e não tem motivo algum aparente para sofrer, como é que Deus pode permitir que ele sofra? Quando nós agimos assim, é que nós só estamos vendo a vida presente. Então, o que adianta o seu espírita lembrar que Jesus diz, não verá o reino dos céus aquele que não nascer de novo. Se eu não aplico isso no meu entendimento, só na filosofia e não na prática. É dar trabalho do outro lado mais tarde. Temos irmãos nossos aí que nunca participaram de reuniões e às vezes comparecem aqui e estão sofrendo do outro lado sem saber por que sofrem. Fez tudo o que mandaram eles fazer, mas continuam sofrendo do outro lado. Por isso nós somos detalhistas nisso por eles, que as equipes espirituais trazem eles para aprender, para se libertarem. Então, nesse aspecto aí, ele, quando é sepultado, graças ao trabalho de gravar as reuniões aqui, nós podemos até ver o que nós já falamos na outra, então lá dá para completar o que faltar em uma, está na outra. Quem quiser verificar. Perfeito? Nós fomos assistir, realmente é o seguinte, é só ter uma sequência, só faltaram algumas coisas. E nessas que faltaram, para enfatizar, ela quando desencarna, eles discutiam muito, eles tinham um bom tratamento, mas ele era sempre revoltado com Deus, ele não tinha aquele respeito assim, porque achava que era injusto o que acontecia com ele e com seus semelhantes na experiência de vida que ele vivia. Claro, confinado num leprosário, como é que a gente vai encontrar pessoas felizes ali? É muito difícil. Quem às vezes faz visitas aí, né, chega lá, aquela alegria toda, mas tem alguns que não querem nem ouvir falar com eles cobram a cabeça, não querem ver ninguém. São revoltados mesmo, né? Então, nesse aspecto aí, é que nós começamos a perceber o seguinte, uma coisa é ir lá, outra coisa é estar lá. Nós não percebemos às vezes isso. Por isso que o Malvatahan diz que o leproso, ele quer apenas respeito e atenção. Não é a ocusidade excessiva, é apenas a compreensão, ele precisa de apoio mesmo, moral. Então, o que acontece? Quando falece, no dia do sepultamento, estava velando o corpo dela, uma pessoa que era médium acabou incorporando a esposa dele. E ela, conversando com ele, velho, deixa desse rancismo, Deus existe. E começa a falar com ele, na linguagem que os dois na intimidade tratavam, ele viu que era ela falando. Até discutiu com as pessoas, não devia fazer aquilo, estava sendo realmente um carnaval, aquilo ali, não devia chamar atenção, mas aquilo calou fundo o que ele ouviu dela, e quando ele sente isso, ele não mudou de imediato a concepção. Mas nós entendemos o seguinte, que aí que a aplicação da filosofia da doutrina vai trabalhar em nós. Quando existe um processo de correção em nós que estão interessados na nossa mudança, nós estamos predispostos a essa mudança, nós recebemos lições encarnado, desperto e durante o sono. E aí então eles aproveitam os dois lados para conversar conosco, minando a nossa resistência contra aquilo que nós precisamos. Mas tem que ter o desejo dentro de nós. Não há violência na obra divina. E também não há favoritismo. E nós às vezes estamos aguardando isso. Favoritismo, não existe isso. É a igualdade para todos. Pelo contrário até. São os mais necessitados que precisam de ajuda. Jesus pede isso. São os doentes que precisam de mim. Mas doente não do corpo, da alma. E aí que está a dificuldade da identificação. Que nós olhamos os poderosos como sadios. Tem o que nós sonhamos. E nós às vezes temos o que eles não querem nem saber, que às vezes as mazelas, que são as correções da alma. E é isso justamente que nós precisamos. E com aquela conversa com ela, ele começou a se interessar em ler os livros espíritas. Leon Denis, Bozano, Kardec, começou a ler. Só que uma coisa é ler, outra coisa é estudar, outra coisa é compreender tudo. Mas ele era assistido. E aconteceu com ele uma coisa até interessante, porque ele era meio revoltado, para ter uma noção. Ele dirigia a colônia, nós já comentamos isso na vez anterior. O companheiro que fazia a locução do programa, ele dizia o seguinte, até amanhã, se Deus quiser. Era aquele... Se anotaram que se Deus quiser, é um
dentro de nós. Você vai amanhã, se Deus quiser, eu vou. Você vai fazer assim, olha, parece que eu não quis colocar, se Deus quiser, no meio, eu estou afrontando a grandeza dele, para entender isso? É algo dentro de nós. Se Deus quiser. Não, se Deus quiser, a gente vai se ver. Se Deus, não é assim? É um reforço que tem, isso é instintivo em nós, não é consciente não. É instintivo em nós. Isso aí deve trazer alguma mazela nossa, que realmente é uma lembrança que eu tenho eu já errei muito com relação a isso. Eu tenho que me educar. Lembra que nós falamos que nós aprendemos por repetição? Essa repetição é nesse automatismo que funciona às vezes em nós. Inconsciente. Nas memórias nossas está tudo registrado isso. Por isso que às vezes os psicólogos, às vezes, sem conhecer tudo isso, ainda mergulham no passado, né? E traz alguma coisinha lá do fundo do baú. E ele então, quando o companheiro disse, até amanhã se Deus quiser, ele tomou o microfone dele e disse, até amanhã se Deus quiser, não. Se eu quiser, que quem manda aqui sou eu. Ele era o presidente. Olha só a reação que ele tinha, né? Mas quando ele começou a mudar a visão dele, doutrinária, espírita, ele um dia teve uma dor, uma cólica imensa no seu ventre, que ele não resistia. Muitos amigos ao lado dele, ele colocou um copo d'água. Deus, se tu existe, dou 5 minutos. Vê bem, veja a visão que tem do Criador, né? Repara bem, o Criador não está preocupado com isso, mas mostra a pobreza de compreensão. Mas não deixa de ser uma submissão. Não deixa de ser. Se tu existe, dou 5 minutos para colocar uma remedicação que me tire o mal que eu sofro. E mandou um companheiro anotar no relógio. Mandou anotar. Quando tomou o remédio, a água estava amarga. Ele mostrou, deu para comer, estava amarga mesmo. Ele não deu nem tempo de argumentar. Só deu tempo de correr para o banheiro, chegou lá. Quando saiu da lá, não tinha dor nenhuma. Aí começa a saga dele. Veja bem o detalhe. Nós lemos Jesus, lemos o Evangelho, lemos Paulo, e às vezes não mudamos. Uma pessoa que às vezes nos comunica conosco, tem sentimento, fala direto dentro de nós. Então não é um problema de hierarquia, é de sintonia, de relação, de simpatia. E é por isso que Emmanuel diz, Deus visita a criatura pela própria criatura. E por isso que às vezes nós podemos fazer coisas maravilhosas nos nossos semelhantes, porque às vezes nós estamos mais próximos dele para falar a linguagem dele e o sentimento dele. Nós buscamos às vezes nas alturas o que está à nossa disposição aqui no nosso meio. Então ficamos esperando no alto, esquecendo que aqui nós temos que começar por baixo. E às vezes começar por baixo é uma demonstração de humildade, coisa que nós precisamos. Em toda a experiência nossa, 2 coisas que nós temos que ter. Resignação e submissão, fraternidade e solidariedade. Isso aí está presente e ligado uma à outra. Quando nós, às vezes, mergulhamos com certas posses em nós, vem marcando em nós solidariedade e fraternidade, mas não deixa de existir a resignação e submissão. Mas quando nós vemos na miséria, na dificuldade, o que marca aí é a prova da resignação e submissão. Mas também não deixa de termos o dever de ser fraterno e solidário. Jesus registrou isso na parábola do rico e de Lázaro. O rico aqui, ele encarnado, ele era, na verdade, a prova maior dele era solidariedade e fraternidade. O Lázaro lá fora, com o corpo todo cheio de ferida, como o nosso personagem de hoje, queria apenas as migalhas que caíssem na mesa do rico, mas nem isso lhe dava, ele não era solidário. Mas o pobre lá fora, ele era resignado e submisso. Tanto assim, quando chegou lá do outro lado, não dependeu da migalha que ele chegou lá em cima, vitorioso. Nós não podemos depender de ninguém. Quando nós ficamos jogando nas costas dos outros, que ele vai pagar porque não me deu apoio, nós estamos cobrando e gerando vingança. É sentimento de vingança em nós, isso aí. Temos que mudar. Seja encarnado ou desencarnado. Temos que mudar. Não, mas ele vai pagar por isso. Tem fé em Deus. Cuidado com essas fé em Deus. Nós estamos lutando contra nossos próprios interesses. Jesus mostrou isso na parábola. O rico, quando chega do outro lado, que ele era aqui poderoso, ele agora lá é resignado e submisso. Ele não pergunta, o que eu estou sofrendo? Não, pai Abraão, podia lá molhar minha boca? Ele está resignado e submisso. Agora, cuidado. Resignação e submissão não significa acomodação. E vamos ver um pouquinho do início da história desse personagem, né? Porque tudo tem um começo.
E isso é a riqueza extraordinária da doutrina, é isso. Que nós falamos de vidas passadas, mas nem sempre nós tínhamos o acesso a ver 4, 5 encarnações sequenciadas para ver onde chega aqui. Hoje, às vezes, temos 8, 10 vidas para análise nossa, só que não podemos olhar por curiosidade, mas sim como aprendizagem. Para nós, é a chance que nós temos de mudar sem passar pela experiência mais difícil. Ele, inclusive, no século IV, estava declinando o poderio do Império Romano. Alarico, os visigodos habitavam em torno do Império Romano. E isso aí é permitido porque, dentro da ideia do Império Romano, aquelas pessoas que estavam ali ao lado poderiam até ser uma espécie de ajuda e defesa no caso de uma invasão de outros povos. Então, era essa a expectativa. E Alarico foi treinado no exército de Roma. E o sonho dele era dirigir o exército romano. Só que ele fez algumas tentativas e tinha um general lá que derrotou ele 2 vezes. Só que esse general, ele tinha uma astúcia. E aí nós vemos o que é o comportamento das pessoas. Ele, para não ter o Alarico revoltado contra as derrotas que sofria, premiava ele. E o imperador, achando que essa atitude desse seu general era para fazer aliança com o Alarico para vir contra ele, mandou matar o general. Morto o general, ele ficou dono da situação para invadir Roma. Olha só. Jesus nos diz: seja simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós, às vezes, não somos simples, ainda usamos o veneno da serpente. Nós misturamos tudo, gente. Confundimos tudo. Se nós não seguimos a risca, o que Jesus coloca, é meio complicado caminhar na direção que ele aponta, ou seguir o caminho que é ele. Então, nesse aspecto aí, o que aconteceu? Ele, tem até a data, né? Foi em 24 de agosto de 410, ele então resolve invadir Roma. Nessa ocasião, quem estava lá em Roma? Agostinho, padre, e tomando ciência que o imperador fugiu, e tomando ciência que era iminente a invasão e a história que se contava, para ter uma noção das histórias que se contavam, basta lembrar que quando Jesus desencarna, ele, quando estava com a doença, ele começou a se deformar. Mas agora já convertido e convencido de que havia uma lei e ele tinha que subjugar-se a ela, ele então começou a corresponder com Chico Xavier. E nas cartas que ele mandava, ele disse: Chico, sou eu mesmo, é que estou desencarnando aos pedaços. O corpo está perdendo a forma. Mas ele agora fazia versos, quer dizer, já não era mais aquele homem revoltado, não era realmente mais insubmisso, já estava realmente conformado com a sua situação. Então, o que acontece? Ele diz: Chico, ainda vou fazer uma visita a você, vou te visitar. E o Chico Xavier, certa feita, psicografando lá algumas mensagens, chega uma luz imensa e entra na sala onde ele estava. Ele colocou as mãos nas vistas, como se pudesse impedir aquela visão, disse: que luz é essa que nos visita nessa noite? Não me reconhece, Chico? Não falei que vinha te visitar? Sou Jesus Gonçalves. Jesus, quanta luz você tem. Chico. Ontem fui a Alarico, rei dos visigodos. Jesus, a misericórdia, permitiu que eu nascesse com o corpo lacerado pela lepra. Em cada ponto que a doença foi mais tenaz comigo, é onde a luz mais explode em volume. E o corpo todo lacerado. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para ver as vossas obras, as boas obras, e louvar o Pai que está nos céus. A luz é que nós somos. Nós somos essa luz, a luz do mundo. Nós não somos esses seres. Esse corpo apenas existe para nós aprendermos a conquistar. Não é conquistar, liberar a luz, que a luz nós já temos. Quando tiver a oportunidade, nós vamos conversar sobre isso. A luz nós já possuímos toda. O planeta não acrescenta nada a nós. A única coisa que o planeta tem que nos colocar é obediência e respeito. Mais nada. Mais nada. Tudo o resto nós já temos. Só não podemos ter direito de uso, porque no direito de uso nós usamos indevidamente, fomos convidados a vir para cá. Mas isso aí é um motivo para isso, só para a gente refletir sobre isso, não é isso? Então, quando Agostinho vê que é iminente o perigo, o que resolve? Ele resolve, dá a entender que foi uma espécie de comando, intuição para ele ir. Ele começa a entrar pelo acampamento de Alarico, dos visigodos.
Interessante que o companheiro que escreveu o livro diz, embora toda a proteção para evitar qualquer entrada, ele passa por todo mundo sem realmente ser molestado. E quando ele chega próximo à tenda do alarico, e ele vê, mata esse padre, como é que deixou passar? Aí um soldado diz, alarico, matar padre dá azar. Olha só. Aí nós vemos, às vezes, como ajuda essas superstições. Assim, matar qualquer um dá azar. Não vamos responder por isso, não é azar. Aplica-se uma lei, só isso. Não, degolem-no. Vão fazer dele uma estátua, um troféu. E ele está entrando. E aí nós vamos ler o seguinte. Mas, Senhor, bem sabes que matar um sacerdote significa mau agouro. O soldado tem medo de suas pragas e por isso não lhe tocam. Estúpidos, quem pôs nas suas cabeças essas baboseiras? Vamos, matem-no e pendurem a cabeça como troféu. Mas ele também não quis matar. Quer dizer, tem ser... eu não acredito, mas vai que, né? É melhor não correr o risco. Isso eu posso mandar fazer, mas hoje a gente sabe que deu a ordem, é responsável os dois, quem executa e quem ordena, não é assim? E Agostinho, então, quando ele começa a entrar, ele entra na tenda, ele começa a conversar, ele lembra dos ensinos de Jesus. E aí que está o detalhe. Normalmente nós, via de regra, quando está diante da dificuldade, não lembramos de Jesus, só depois que passa o perigo. Ou quando está no meio do perigo, mas no começo, não. Quem já passou por pesadelo sabe disso. Ele não consegue fazer uma prece, nem lembrar de Jesus, só fica com medo de querer sair dali. Não consegue. No pesadelo, nós somos nossa essência com aquilo que nós carregamos dentro de nós, sem a lembrança do presente aqui. E às vezes nós não lembramos de pedir ajuda e socorro. E aí ele diz, você, seu verme, deve ter perdido o juízo para tomar a resolução de vir aqui em nosso reduto. Fale, miserável, o que deseja? O alarico achou que ele fosse negociar em nome do imperador. E o Agostinho, muito humilde, disse, olha, eu lamento, mas não é o que o senhor está pensando. Eu vim aqui apenas oferecer a minha miserável vida para não molestar as mulheres, nem as crianças, nem os templos cristãos. É isso que eu vim pedir. O sonho meu é dominar Roma. Você quer que eu troque sua vida, que não vale nada para mim, em troca do meu sonho? E ele diz, olha só o que ele diz. Rojada teus pés e... Vê, Senhor, a difícil tarefa em que me encontro. Olha Agostinho humilde diante dele. Vê, Senhor, a difícil tarefa em que me encontro. Mas por que ele disse isso? Quando ele olhou a tenda, seres alados ali, vibrando em cima do alarico. Ele não estava sozinho. E aí nós recordamos Jesus quando diz aos seus discípulos, quando estiver em dificuldade, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Abri a boca. O Espírito Santo falará por vós. Quem tem evidência, às vezes enxerga essas situações. Mas quem não tem, se eu visse, diz isso, não é isso? Se eu visse, é porque não respeita o Evangelho. Jesus disse no seu Evangelho, felizes os que não veem, mas creem. Eu levo isso a sério? Ou é só palavra? Felizes os que não veem, estão aqui, vocês não veem? Não sentem? Então a gente não tira o proveito da reunião. Voltamos para casa com os mesmos problemas que viemos para cá. Até mais responsabilizado, porque mais será cobrado a quem mais foi dado. São coisas que nós temos que aprender a lidar com isso. É mental, gente. Passou daquele portão e a gente já está ligado com eles. No portão já tem uma seleção, tem assistência. Então o alarico diz o seguinte... O Agostinho, rojar até teus pés e colocando o coração nas palavras que te dirige, venho não fazer um acordo como poderias esperar, mas oferecer a minha insignificante vida em troca de uma moderação na invasão da nossa cidade. Por isso, em nome do Cristo, que me inspirou a vir ter com o general, em nome de Deus, ele diz, como ousas falar em outro Deus que te governa, se eu sou o teu Deus? Nós temos aí a ideia de quem é esse ser, não é? Eu sou o teu Deus. E aí ele conversa e as palavras de Agostinho, o diálogo prosseguia, alternando-se entre as frases ríspidas de alarico e a humildade e a submissão de Agostinho. Nós chamamos a atenção sobre isso, o seguinte, nós trabalhamos muitas vezes com desobsessão. Na desobsessão, nós temos às vezes a oportunidade de dialogar com essas entidades violentas.
E a pergunta é, qual é a nossa postura na doutrinação? É igual a dele ou é submissa a Jesus, mas alterada sobre ele? É isso que nós temos que parar para analisar. É o que Agostinho está fazendo aqui. Ele sabendo que está todo aquele apoio para ele, ele se torna mais humilde ainda. E nós, às vezes, tornamos arrogantes pela presença dos amigos espirituais. São cuidados que nós temos que ter, gente. É mais responsabilidade. Não, Jesus está comigo. Já viram essa expressão? Jesus está comigo. Com quem que ele não está? Me diga. Com quem que ele não está? É o exclusivismo que nós é que adotamos, não é isso? Então ele diz o seguinte: as palavras inspiradas de Agostinho haviam conseguido instalar no espírito do guerreiro uma réstia de misericórdia. Não foram suficientes para impedir o vandalismo do saque à cidade, porém, frutificaram em forma de comedimento e respeito aos templos cristãos que não foram sequer tocados pelos visigodos. Ninguém entrou em templo nenhum. Gente, isso é autoridade. Milhares de soldados, ao morte de um homem, ninguém invadiu o templo algum. Os pagãos, percebendo isso, começaram tudo a se refugiar nos templos, ninguém entrava lá. A ordem dele foi essa: ninguém toque num templo. Foi o pedido do moço que veio aqui, nem sabia o nome dele, de Agostinho. E nós, às vezes, também somos ajudados sem saber o nome de quem nos ajuda. Já notaram isso? Não precisa saber o nome. É só ser grato ao benefício que recebe, não é isso? E nessas experiências dele, pouco tempo depois disso aqui, ele desencarna, dessa experiência. Não destruiu, fez o saque, mas não fez aquelas estripulias que ele estava acostumado. Lendo nas reportagens que dão da história dele, ele às vezes serrava pessoas vivas. E isso aí para mim não deve chocar, porque bem, nós já fizemos muita coisa nesse sentido. O próprio Emmanuel conta na vida dele, no há 2000 anos, o seguinte: que na vida dele, como Pulo Lençol, ele diz: me envergonhei da minha vida, me envergonhei da minha personalidade anterior, porque eu assisti, mandei furar as vistas das pessoas que eram meus inimigos. Ele mandava furar a vista das pessoas. Ele conta, ele diz para nós: exponha a minha vida aos meus irmãos de crença para mostrar o que o orgulho pode fazer contra nós. Nós temos que ter cuidado, que nós estamos apenas com orgulho adormecido, aprendendo para poder enfrentar a nossa situação de aprendiz. Então vamos nos espelhar, porque isso pode nos ajudar estendendo as mãos para minimizar o sofrimento. Que o problema não é a prova, é a nossa reação diante dela. É como nós nos comportamos diante dela. Quando eu piso em cima de alguém, eu não sinto incômodo nenhum. Mas quando alguém me pisa, é analisar o que eu sinto. São isso que nós começamos a nos atentar, né? E uma das reencarnações dele também foi na França. Conhecido ele com o nome de Cardeal Richelieu. Richelieu, ele superior até o próprio rei de França. Então ele dirigia, tinha toda a autonomia, comandava tudo. As histórias registram que existe um aspecto da história do lado de cá e a história do lado de lá, não é isso? Nós vemos a história do lado de cá, e às vezes quando nós conhecemos a história do lado de lá, nós não associamos, não queremos aceitar que o personagem seja o mesmo. Gente, questão 116 do Livro dos Espíritos: todos se tornarão perfeitos. Nenhum se perderá. Todos se tornarão perfeitos. Considerando o quadro das necessidades espirituais desse espírito, 2 encarnações compulsórias foram lhe impostas para expurgar os delitos inscritos no livro da vida. Por 2 vezes retornou ele pela misericórdia do Senhor, com o corpo envolto pelas chagas purulentas da ancianese. Ou seja, 2 antes e depois a terceira. Ou seja, a rebeldia nos faz repetir a prova. Existe um princípio que todos nós conhecemos: os atributos do Criador. Deus é imutável. Jesus, que o representa, também não pode mudar a lei. Se ele é imutável, nada vai mudar dentro da lei nem da vontade dele. A vontade dele é a soberana e a única. Não impõe nada a nós, mas não nos permite alcançar a perfeição se não obedecê-lo. Olha aí que é difícil a gente entender isso. Não é imposto nada a nós, mas também realmente não aceita que nós cresçamos sem respeitar a vontade dele. Ou, no caso do planeta, a lei, chamada lei de Deus, quer dizer, para poder obedecê-lo. Aqui é só para a gente aprender a obedecê-lo, só isso. Então, e Jesus também não pode fazer a mesma coisa, impor. E nós, às vezes, no planeta, nós sofremos imposição dos nossos verdugos, chamados obsessores. Esses impõem, então esses estão desrespeitando a lei.
E às vezes nos ensina mais do que o tapinha nas costas que nós recebemos. 3 encarnações para poder superar. E como é que ele conseguia essas encarnações? É aí que nós vemos como é que fornece as encarnações. Nas encarnações, nós sempre pedimos na dificuldade, Senhor, tira esse problema da minha frente, tira-me, olha, me dá um consolo, me dá uma... Olha, se Deus me ajudar, não é assim que nós dizemos? Nós não pedimos força para vencer o problema. Nós pedimos para tirar o problema da nossa frente. Ele está numa colônia antes dessa encarnação e o mentor manda chamar, quer conversar com ele. E aí vê realmente como é que funciona a lei de causa e efeito, de ação e reação. Mandou conversar com ele e começa a passar as seguintes instruções para ele que serve para muitos de nós. O benfeitor demonstrava ao longo de sua explanação as venturas que auram o espírito renovado no monumento das virtudes que adquire por seu próprio esforço. E aí o que é o próprio esforço? A cada trabalhador segundo as suas obras. Cada trabalhador é digno do seu salário. E na sequência da explanação, projetava na tela mental de Alarico suas encarnações passadas no seio do povo bárbaro, onde foi odiado e temido. Ou seja, é aquele momento glorioso que nós temos, sentar diante dos nossos mentores e dizer, vamos passar o que você já fez, para você saber o que você tem que consertar. Está tudo nos discos da nossa memória, registrada, eles mergulham ali e mostram assim, você tem que limpar esse arquivo. Porque quando se diz que a consciência está escrita, a lei de Deus está na consciência, é porque está tudo registrado nos nossos atos, por isso. Eles analisam se nós não podemos crescer. Só para fazer um adendo sobre isso, no livro Ação e Reação, tem 2 companheiros, Ascani e Lucas, que eles são orientadores, preparou muitas pessoas para fazer um trabalho de divulgação doutrinária, só que eles não saíram do estágio que eles encontravam. E eles ficavam até meio desapontados com isso. Eles então mandaram um comunicado à direção da colônia, perguntando por que eles não saíam do lugar que eles estavam. Não avançavam. Mergulhar na consciência deles, perceberam que 500 anos atrás, depois de 5 encarnações, ele tinha cometido um crime que não tinha sido apagado da memória. Eles jogaram algumas pessoas na guerra de Orleans, servindo no exército de Joana d'Arc, eles jogaram algumas pessoas para morrerem espatifadas no chão, foi carregado nos ombros como heróis, mas perante a lei divina eram criminosos. Esse crime não tinha sido liberto, ele não tinha perseguidor nenhum. Quer que continue o mergulho, quer pagar isso primeiro, vamos pagar isso primeiro, pois se não avançar, então, 500 anos. Olha o tempo que se perde, porque realmente não faz uma revisão do passado. Parece que nós não temos passado, não é isso? Falou-lhe também em Deus, rememorando sua encarnação como estadista francês, quando afirmava, para mim existem 2 deuses, a França, Deus e a França. Há uma mudança nele aqui. Antes ele era o Deus. Agora o Deus dele é Deus e a França. É uma mudança, quer queira, quer não. Ele já está mudando o comportamento, está aceitando um ser superior. Nós também temos essa condição dentro de nós. Tem coisa, não, colocamos pessoas no alto. O ser, ele não precisa ser exaltado por nós. Ele é exemplo para nós seguirmos o exemplo que ele deixou no planeta. Porque a nossa crítica a esses seres elevados, o nosso elogio não muda nada do que eles são. Nós mudamos se fizermos o que eles nos pedem, não é isso? E aí ele relembrou a chance que recebera, através das experiências dolorosas, e concluiu, em vista dos créditos morais conquistados da disciplina ao trabalho, o Redentor que realiza nesta casa de assistência, quero informar que está sendo preparado o teu retorno ao plano físico. A constância de suas orações valorou distâncias imensuráveis, e encontrou eco em um coração amigo que há séculos te é grato, e das paragens celestes que habita, dirige carinhosas vibrações de amor. É o espírito de Agostinho. Agostinho já é um anjo nessa época. Não pode mais vir até ele. Mas não esqueceu aquele pedido que ele fez. E ele acrescenta o mentor aqui. É o espírito de Agostinho que no episódio da queda de Roma, graças à tua complacência, conseguiu que o saque à cidade fosse abrandada e os templos cristãos respeitados. É a lei do amor e da gratidão que vence o tempo e eterniza sentimentos puros e sinceros. Qualquer bem que nós fizermos a alguém, esse alguém, quando atinge a plenitude, ele lembra-se disso, não esquece mais. Chama-se gratidão, é o que nós temos que ter dentro de nós. Muitos irmãos nossos que dizem, ninguém nunca fez nada por mim, muito cuidado, gente, isso é ingratidão. Para estar aqui,
nós encarnados todos, alguém teve que aceitar ser nosso pai e nossa mãe, ou não? Para estarmos aqui no processo encarnatório de redirecionamento, um ser aceitou construir um planeta e uma escola para realmente nos dirigir. Não fez nada por mim, por quê? Só se eu não conhecer. Por isso Jesus diz, o dia que você conhecer a verdade e aceitá-la, não basta conhecer não, você começa a se libertar. E isso é para todos nós. Nenhum de nós está fora dessa regra. Nenhum. Quando nós nos achamos fora disso, é sinal que nós estamos precisando reformular os nossos conceitos de justiça divina. Nós olhamos a misericórdia. E ele diz, não é isso? Por que nós chamamos a atenção também sobre isso? Nós temos que analisar essas histórias que nós conhecemos desses seres, conhecendo a história do nosso planeta. Repara como é que funciona o processo. Nós aqui no nosso planeta, não temos só aqueles que criaram, desenvolveram o conhecimento nesse planeta. Vieram muita gente de Capela para cá, não vieram? Milhões vieram de Capela para cá. Imagine só. Esse planeta aqui, nós estamos nele há 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Para aprender. No reino carnal, hominal, nós estamos há 200 mil anos, segundo André Luiz. Mas, há 30 mil anos atrás, mais 25, 30 mil anos atrás, recebemos alguns milhões de capelinos que vieram para cá. E desses milhões de capelinos que vieram para cá, diz o Áureo no livro Universo e Vida o seguinte, que muitos espíritos de sírios rebeldes foram transferidos para a capela, que estava entrando no período de provas, e lá estava em regeneração. E eles não podiam ficar lá. E esses que foram para a capela, depois também desses 25, 30 mil anos, muitos deles vieram aqui para o planeta. E olha só, a concordância nesse processo que nós podemos entender, porque quando nós estudamos, está tudo escrito na doutrina. Olha só como o Áureo coloca para nós. Quando o Sírio atingiu a posição do sistema de obra e regeneração, muitos espíritos orgulhosos rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a capela. Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de deslocados seguidores de suas incontinências. Entre os espíritos que desejavam em capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de obra de regeneração, foram banidos para a terra, onde a magnanimidade do Cristo recebeu e amparou. E a esses irmãos que chegaram aqui, Jesus diz, prometeu a vida dele no porvir. Por isso, quando nós encontramos no Evangelho, Jesus dizendo, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel, porque são esses que estavam aqui, Jesus prometeu a eles, 30 mil anos atrás. Jesus prometeu isso mais ou menos há 25, 30 mil anos atrás e veio há 2 mil anos. Isso é promessa de alguém que não esquece o que prometeu, não é isso? Pois bem, e Emmanuel diz para nós o seguinte, na sequência, em outro livro, A Caminho da Luz, com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Ainda continuam presos ao planeta. E aí nós paramos para analisar. O planeta nosso, em 60 anos, vai ser modificado. Dr. Bezerra Menezes diz, ele escreveu isso em 2010, que é o seguinte, em 50 anos será trocada toda a população nossa. Repara bem um detalhe. Nós, às vezes, levamos milênios cometendo erros. Basta uma existência, muda o rumo nosso. Por que isso? Porque o Espírito não retrocede. E aí nós reparamos uma coisa, quando a leitura foi feita aqui, nós lembramos disso. Quantos não gostariam de ser um guerreiro conquistador, como foi Napoleão ou Alarico? E quem quer ser um Jesus? Me diga. Quem quer? É como na parábola do rico e do Lázaro. O rico se vestia de púrpura e de linho, não é isso? E o Lázaro lá deitado com o corpo coberto de ferida, apenas os cães lambiam a ferida dele. Na vida, qual dos dois personagens gostariam de ser? Lázaro ou o rico? Lá do outro lado, o rico no sofrimento, na dor. E o pobre do Lázaro, lá o seio de Abraão. Do outro lado, quem que eu gostaria de ser? Nós não podemos ficar escolhendo o lado de acordo com as conveniências, gente. Não podemos servir 2 senhores. Tem que haver uma escolha. Tem que haver uma escolha. E nessa escolha nós temos que colocar
toda a aplicação da lei podemos não fazer numa vida só, vamos fazer em várias. Mas temos que pagar. Não tem jeito. Então, nesse aspecto aí, nós devíamos nos sentir felizes, e aí nós reportamos, quando nós colocou o seguinte, lembra que nós falamos sobre o tema que nós vimos no Evangelho contra o Espiritismo? Motivo de resignação? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Como é que nós encaramos a nossa vida terrena? Eu estou sofrendo porque alguém não gosta de mim, ou estou passando por dificuldade porque eu estou resgatando um passado? Como é que eu encaro isso? Eu tenho inveja de alguém? Ou acho que as pessoas têm inveja de mim? São coisas que nós temos que começar a pensar. Esse nosso irmão que está aqui, ele passou por várias experiências. Nós não sabemos ao nível que ele chegou ainda. Ele apenas saiu vitorioso da grande caminhada. Por quê? Imaginemos, por exemplo, Sírios para a capela, capela para cá. Na questão 224A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quanto tempo pode demorar entre uma encarnação e uma outra? E os Espíritos respondem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Algumas horas é fácil entender o tempo. Milhares de séculos, no mínimo, alguns, no mínimo é 2. 2 milhares de séculos são 200 mil anos. E nossa encarnação começa a vigorar num planeta assim como o nosso, nós estamos raciocinando há 40 mil anos. Então, em 40 mil anos, só cabe 5 vezes os 200 mil anos de aprendizado. Então, nós podemos passar 5, 10 vezes em planeta de um para o outro, sendo levado. Como é que funciona isso? Nosso planeta está movimentando enquanto nós estamos falando aqui. Está indo na direção que tem que seguir. Quando chegar no momento que não pode continuar, a população que está indesejável nele, sai e passa para o que vem atrás e o planeta continua a sua viagem, até nos entregar lá onde nós temos que chegar. O planeta não pode parar por nossa causa. E Jesus tem um compromisso para isso. Esses nossos personagens que nós analisamos, eles estão mostrando para nós que não é fácil a vitória. Jesus veio dar uma demonstração para nós do que ele tinha que... Ele não precisava passar por isso. Só para entender isso daí, porque que acontece? Nem todos precisam passar pelo processo reencarnatório, gente. Nós chegamos do outro lado. Quem passa pelo processo reencarnatório, quem nem nós que temos que passar, nós chegamos com o título de redimidos. Quem não precisa passar por esse processo, chega com o título de eleitos. Onde é que está escrito isso, não é isso? Primeiro lugar, 234, 235, 236. E parábola do filho pródigo. Vou aproveitar... Eu tenho mais 5 minutinhos, não tem? Repara bem. Vamos fazer uma análise rápida, qual é a nossa situação espiritual? Vocês têm ideia? Você tem o livro de Espírito aí? Vê para nós a 236A, por favor. Os espíritos que vão a tais mundos são seres corpóreos? É isso que ele pergunta. O livro de Espírito é esse? Não, é verdinho, hein? É, 236A. Presta atenção, eu peço para ler, porque está escrito no livro. Se eu falar aqui, eu não li isso ainda, não. Está lá escrito. 236A. Esses mundos são os mesmos, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Olha só, esses mundos são ao mesmo tempo, são os mundos transitórios, por seres corpóreos. Por que Kardec pergunta isso? Que a referência, Kardec não conhecia a doutrina, ele está perguntando. Por isso que ele não conhece, ele está querendo aprendendo com a resposta. Então ele quer saber qual é a relação que existe entre nós e esses mundos transitórios. São seres corpóreos? Ele pergunta. Qual é a resposta? Resposta. Não. Não. Então não são seres corpóreos, está claro? Esse não é tão simples que a gente passa batido para ver o resto. Isso que é, não tem corpo. Estéreo é neles a superfície. Estéreo é neles a superfície. No nosso planeta, no seu início, era 2.000 graus de calor a superfície. 2.000 graus. Lembrando que o ferro ele se funde a 1.500 graus. Por favor, continua. Os que o habitam de nada precisam. Os que habitam de nada necessitam. Ora, Kardec tem a visão seguinte, que nós tínhamos antigamente. Se nós formos para o reino dos céus, nós vamos ficar nas nuvens e os espíritos tocando harpa para nós. Não é? Não precisa de nada. Aí ele faz a D, a 236D. D ou B? A D. D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Olha só, Kardec, sendo transitório, porque a ideia dele é a seguinte, se o que vão para lá não tem corpo e não precisa de nada, meu Deus do céu, que hora que a Terra chega lá?
sendo transitório está nesses mundos, até um dia pertencerá, quer dizer, nós estamos merecendo isso. E qual é a resposta? Já pertenceu. Já pertenceu. E isso é uma lição para nós. Muitos de nós estamos esperando que já passou e nem vimos, como Kardec. Passou e nós não percebemos. Então vamos começar a olhar o nosso passado, para remontar a nossa caminhada. E aí pergunta a seguinte: em que época? Durante a sua formação. Durante a sua formação. Então, na formação, aí começa aquela formação, aí vem a concordância doutrinária. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós vamos ver agora, rapidinho, o estágio que nós chegamos aqui. É só para efeito de raciocínio, para a gente alinhar o nosso entendimento, porque todos nós temos a mesma postura espiritual vindo no planeta. A pergunta é simples. É aceitável uma creche com criança de 6 meses expulsar as crianças de 6 meses que são desobedientes? Não admiti-los ali porque eles são desobedientes? São ingênuos. Tem que ter um critério para manobrar com isso, mas eles não têm noção de responsabilidade. Então, se o Criador, que é soberanamente bom e justo, autorizou a nossa saída de perto dele, é porque nós tínhamos consciência dos atos que praticávamos. Jesus conta a nossa história numa parábola simples chamada a parábola do filho pródigo. Por que nós tínhamos uma questão sobre isso? Quando estudando essas obras todas, ele começou a tentar alinhar. Emmanuel e Dr. Vicente Menezes e outros autores espirituais como Calderaro dizem o seguinte: todos somos filhos de Deus, não é isso? Todos somos filhos de Deus. Mas se nós formos olhar o Evangelho de Mateus e de João, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, que esses serão chamados de filhos de Deus. Ora, serão chamados, o verbo tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando diz todos somos filhos de Deus, é passado, presente e futuro, qual dos tempos que é? Futuro. É? Futuro. Não, somos filhos de Deus. Presente. Não, mas serão chamados. Serão chamados filhos de Deus, é passado, presente e futuro. Futuro. Em João diz: ele veio ao mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Mas todo aquele que o receber e fizer a sua vontade poderão tornar-se filhos de Deus. É passado, presente ou futuro? Futuro. Ora, Bezerra de Menezes, Emmanuel e outras entidades dizem que somos, presente. O Evangelho diz que serão, ou poderão, futuro. E aí Jesus vem acertar a situação. Um pai tinha 2 filhos. Um pai e 2 filhos são 2 comportamentos distintos. Um que obedece, outro não quer obedecer. E o que não obedece diz: pai, me dá parte da minha herança que eu quero ir embora. E dá. E ele vai e gasta tudo absolutamente. E dá um grande problema naquele local que ele está. E ele, para sobreviver, tem que dar comida contratar para dar comida para os porcos. E ele dá as Jesus é que conta a parábola. O interessante na palavra de Jesus, ele não usa intermediário. Ele é o narrador, ele faz a palavra dos personagens. O diálogo dos personagens é com ele. Ele faz tudo. Então, ele quer comer as comidas dos porcos, nem isso permite que ele coma. Então, ele diz para si mesmo: os serviçais do meu pai têm melhor vida que o serviçal. Então, lá tem serviçal, aqui é que não tem. Que o serviçal lá está aprendendo. Os serviçais do meu pai têm melhor vida que eu. Eu aqui passando fome, levantar-me-ei e deitar com meu pai. E chegando diante dele, direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, que ele sabia que ele era. E ele vai. E quando chega diante do pai, estou resumindo a palavra, se tiver alguma coisa, por favor, vocês corrijam. O pai vem ao encontro dele, e o serviçal vem junto. Então o pai, quando recebe o filho, ele diz: pai, pequei, meu filho, eu pensei que tivesse morrido, você se reviveu. Se tivesse perdido, você se encontrou. E aí diz: olha, prepara a sandália do meu filho, a roupa do meu filho, e manda matar o novilho gordo para dar uma festa para o meu filho. Não falou que seus irmãos, meu filho, não é irmão dele ainda, dos serviçais. E o serviçal vai. O irmão que estava no campo, quando chega, pergunta a um dos serviçais, Jesus que diz isso, um dos serviçais: que música é essa? Teu irmão voltou, não falou nosso irmão. Percebe o detalhe de Jesus? Tem que olhar o detalhe que ele coloca, gente. O teu irmão voltou, não é nosso irmão que voltou, não é teu irmão, ele não é meu irmão, eu não sou irmão de vocês, não. Eu ainda sou serviçal, estou no caminho. É hierarquia, gente. Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo para dar uma festa para ele.
E aí, ele se recusa a entrar na casa. Aí o pai vem falar com ele: filho, teu irmão voltou. Teu irmão, por serviçais, meu filho. Para isso agora, teu irmão. E ele indignado diz: pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Esse é o que nunca errou. Está na 124. Pode ler aí a 124, por favor. 124. Nunca errou. Pois que existe espíritos. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? São as gradações. Sem dúvida, não é isso? De certo, Sim, não é isso? certamente. Então a pergunta está confirmada. Então, bem. E aí, então, o pai responde a ele: filho, o filho diz: pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. No entanto, esse teu filho não chamou nem de irmão. Gastou tudo com as meretrizes, se eu mandar matar um novilho gordo, nunca me deu um cabrito para eu matar para meus amigos, oferecer aos meus amigos. E o pai diz: filho, você sempre esteve do meu lado, tudo que é meu é teu. Esse nunca saiu de perto do pai. Teu irmão estava morto, reviveu. Estava perdido e se encontrou. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostra para nós o seguinte: se nós fizermos como Jesus fez, a resignação e submissão, nós seremos capazes de rapidamente alcançar o nosso irmão que nunca errou. Nunca errou. Agora, nós falamos do eleito do redimido, não é isso? Questão 277 do Consolador. Pergunta a Emmanuel o seguinte: se os profetas e os anjos poderiam ser considerados como os espíritos eleitos na 235. Só ler a resposta da 235 para a gente alinhar com... Porque tem que ter concordância doutrinária e princípio doutrinário, senão é opinião, né? Quanto permanece, né, no mundo transitório, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, quem é que vem aqui quer chegar onde os eleitos já alcançaram. Deu para entender isso? Então, o Emmanuel conjuga isso dizendo o seguinte: os profetas são daqueles trabalhadores, ele abre aspas e diz: os chamados para a sementeira divina. Quanto aos anjos, no nível da acepção da condição que já alcançaram, são os espíritos redimidos e são, entre aspas, os escolhidos para fazerem a vontade daquele cujas palavras não passarão. Mas quanto ao eleito, é aquele que segue em linha reta sem as quedas que nos são comuns. E é justo afirmar que o orbe terrestre só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo. O problema nosso é que nós assim, não, para nós, há 10 mil anos atrás, a Terra era o centro do universo. 5 mil anos atrás, até 15 anos atrás, a Terra era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. A Terra, nós somos iguais. Nada pode acontecer com os outros que não tenha acontecido conosco. Não, nós somos rebeldes, gente. Nós somos os rebeldes. Nós temos que nos corrigir. Para saber sobre isso, nós já passamos tudo o que tivemos que passar nesses 4 bilhões e meio de anos. E eu não sei se vocês já sentiram de vez em quando uma certa raivazinha. Vontade de esganar um. Ou dizendo: se Deus me ajudasse, eu acabava com ele. Se nós conhecemos a doutrina, ainda pensamos assim, imagina o dia que nós não conhecemos essa doutrina. Que freio que nós teremos? Enquanto essa mensagem não estiver em nós, só estiver na nossa memória, nós não conquistamos nada ainda, só temos informação. E a informação só, por si só não basta. Então, a resignação para nossa condição, a nossa resignação, o motivo da resignação tem que ser, eu trouxe até aqui para vocês, a lógica, o bom senso e o tempo. O tempo está diante de nós. A lógica é admitir o seguinte: existe um Criador. Eu confio ou não confio nele? Existe alguém que representa junto a nós. Confio ou não confio nele? Faço o que ele manda ou quero que ele faça o que eu peço? Essas coisas nós temos que começar a pedir, perguntar. Normalmente nós queremos que Jesus nos escute, não queremos escutar Jesus. Jesus demonstrou isso para nós. Ele vai mostrando a mudança dele ao longo do tempo. Nós também temos a nossa história escrita dentro de nós. Um dia nós teremos que enfrentar a nossa realidade. E se nós começarmos a mudar agora, talvez nós tenhamos alguns agostinhos trabalhando por nós, se nós realmente auxiliarmos. Que o Senhor nos abençoe.